Nós estamos aguardando aí o sinal, tá tudo certo, até chegar o nosso horário da transmissão. Vamos ficar meditando, quem já está aí conosco, né? Levando o pensamento a Deus. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando.
boa noite. Bom, já estamos na nossa hora, então vamos começar então a abertura do nosso tema de hoje, primeiro fazendo a nossa prece. Eu quero dar boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos, que todos estejam na paz do Senhor, na paz de Jesus, os nossos amigos espirituais estejam conosco nessa noite. Que nós possamos nesse momento elevar ao Pai os nossos pensamentos e sentimentos, agradecendo também a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores que estão conosco, que possamos nesse momento entrar em sintonia com o amor, com a paz, com o equilíbrio, harmonia de pensamentos e sentimentos, e que possamos oferecer a todos os irmãos que passam por dificuldades nesse momento, dificuldades devido à situação que estamos vivenciando, dificuldades a todos que tiraram a própria vida, que vivem nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, presídios, aos nossos familiares. Agradecemos ao Pai pela oportunidade desse aprendizado na noite de hoje, todos nós aprendendo juntos, elevando o pensamento a todos os espíritos de luz que nos orientam nessa noite. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, o tema de hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. E esse sede perfeitos está no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde Jesus falou lá naquele monte e disse: Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E esse apóstolo, Mateus, ele foi o primeiro que começou a reunir os textos sobre Jesus, sobre as falas de Jesus. Talvez ele tenha escolhido aqueles ensinos que lhe chamaram a atenção, nas frases, nas palavras bem colocadas de Jesus, que tocavam o coração das multidões. Inclusive o dele, né? Que ele era um coletor de impostos, ele ficava nos primeiros momentos de longe, só observando. E esses primeiros escritos, primeiras anotações deles foram chamadas de Ditos do Senhor. E os séculos se passaram, e muita coisa já foi dito sobre Jesus nos livros, em palestras, em pregações, destacando sempre a beleza e a espiritualidade e a pureza desses ensinos. Mas na verdade é que pouco se tem falado sobre esse ensino que é a nossa meta, que nos é fundamental, dito por Jesus, lá no meio, lá no coração daquele monte. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial. É como se Jesus, o Cristo, nos oferecesse um propósito, um objetivo, um norte, um rumo, a ser seguido por todos aqueles espíritos que desejam ser guiados pelo Mestre, orientados pela sua bondade e pela sua sabedoria. Mas acontece que ao longo dos séculos, as religiões sempre incentivavam as pessoas a fazerem parte de algum movimento religioso. Diziam: vem para cá que aqui tu vai ficar resolvido, aqui tu resolve a tua vida, só aqui é bom. É o que nós chamamos de proselitismo. Ou seja, vem para a igreja, vem fazer parte de um movimento, depois que entra, tudo acabou.
né? Tudo está resolvido. Se acontecer alguma coisa na tua vida, o problema é teu, é tu que está fazendo alguma coisa errada. E esse engajamento nesse movimento religioso é como se o objetivo do Evangelho fosse tornar as pessoas cristãs. Mas o objetivo do Evangelho, e isto está dito por ele mesmo, por Jesus, é levar, é conduzir as criaturas a Deus. E ninguém se aproxima do Criador se não aperfeiçoar a sua inteligência e o seu sentimento. Amor e sabedoria são duas forças que conduzem a alma humana ao Criador, ao contato direto com o Criador. Então nós temos um rumo, né, um objetivo, um norte ou uma meta, como quisermos. E nós temos também um guia, Jesus. E é importante destacar, como Kardec dedicou um capítulo inteiro ao Sede Perfeitos, e é nesse capítulo que nós encontramos o item número 3, que é um item fantástico, né? É um item para que nós sigamos, né, com toda a tranquilidade, não assustados com todas aquelas virtudes, que é o homem de bem, ou, entenda-se, ser humano de bem. E é importante, nesse momento de transição planetária tormentoso que estamos vivendo já há algum tempo, porque estamos vivenciando momentos muito intensos dessa transição planetária, que veio a acrescentar essa pandemia há alguns meses, né? Mas até hoje, nós tínhamos aqueles que eram contrários ao bem, espíritos que usavam uma estratégia de atacar aqueles que faziam bem diretamente. Essa era a estratégia. O bem incentivava e incentiva as pessoas à caridade, à benevolência, à indulgência, ao perdão. E aqueles corações mais endurecidos, contrários aos propósitos divinos, era o oposto. Isso são legiões de espíritos que nos influenciam o tempo todo. Promoviam ataques que eram mais ou menos como nós ouvimos no nosso início de infância, muitos anos atrás, às vezes algum ensinamento de um amigo, de um parente, que dizia que não deveríamos ser bons, mas espertos. Deveríamos pensar em nós mesmos, pensa em ti. Bondade é tolice, é para os fracos, porque os fortes e os espertos devem levar vantagem em tudo. Bebe a água mais limpa quem chega primeiro. Ninguém deve levar desaforo para casa. Essa ainda a gente ouve, ainda nos dias de hoje. Então, por séculos, essa estratégia foi usada por esses corações mais endurecidos. Até que chegou esse momento atual, que já estamos vivendo há algum tempo, de transição planetária. E a investida agora tem sido mais inteligente, mais radical, mas é sutil ao mesmo tempo. O discurso agora dos corações endurecidos, desse mal, vamos dizer assim, é desestruturador. O discurso hoje é mais ou menos assim: não existe verdade, não existe referência. É uma mudança grande, drástica, né? Dá para perceber. Não se diz mais assim, você não deve ser bom. Se diz assim: a bondade é um conceito que varia de criatura para criatura. Estranho isso, né? Cada um tem que construir o seu conceito de bondade. Esse aqui, para mim, na minha opinião, é a pior de todas. Não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. É sutil isso. É como se cada pessoa tivesse que construir o seu caminho e não existe um parâmetro de conduta. Cada um tem que viver como quiser, sem nenhuma regra, sem nada que impeça a sua individualidade. E esse discurso, né, essa proposta, tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares, famílias, comunidades. Porque não há referência. E é um processo que veio passo a passo. Ou seja,
O primeiro passo do materialismo foi: tira Deus do centro, coloca o ser humano. O referencial agora não é mais Deus, é a criatura humana, o homem acima de todas as coisas. Por isso essa influência é mais radical e sutil ao mesmo tempo, porque não há medida de nada. Faça o que você quiser. Por esta razão, nós precisamos nesse momento nos aproximar mais da luz do Consolador prometido, que resgata a pureza dos ensinos de Jesus. Devemos recuperar os nossos fundamentos, os nossos pilares, as nossas bases. Isso significa dizer que a vivência espírita possui esses pilares, porque o objetivo da doutrina espírita não é tornar as pessoas espíritas. O propósito é transformar os seres humanos em homens de bem. Esse é o objetivo. Porque os princípios fundamentais da doutrina espírita são Deus, imortalidade da alma, evolução espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade, caridade. E a caridade, vamos falar que entendemos como benevolência, indulgência e perdão. E lembramos que lá no item homem de bem está escrito assim: o homem de bem não possui preconceito de cor, de raça, acrescentamos atualizando de sexo, preconceito sexual, porque vê em todos os seres humanos seus irmãos. Isso é fundamental. Eu trouxe um trechinho desse capítulo, bem pequeno, o item número 2 do capítulo 17, onde Kardec colocou assim: os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, essa colocação, né? Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver aos vícios que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu próprio princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. O orgulho e o egoísmo, negação da caridade. Os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento. Mostra Jesus desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Em amarmos nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Então, perfeito significa, na fala de Jesus, que é a perfeição relativa da criatura. Deus é perfeição absoluta. E significa a excelência na prática da caridade, que é contrária ao orgulho e ao egoísmo. Assim dizendo, nós não podemos jamais justificar a nossa conduta contrária à caridade com base no Espiritismo. Porque faltar com a caridade é faltar com o dever do aperfeiçoamento moral. E o Espiritismo não precisa de defensores, que alguém fique defendendo, porque o Espiritismo fala isso, fala aquilo, mas ele precisa de praticantes que digam verdadeiramente o que é viver o Espiritismo, na prática, fazendo as coisas para os outros, mudando de sentimento, de pensamento, apesar das nossas falhas, porque todos nós temos falhas. Precisamos pôr em prática. Então, a prática da caridade, nós temos o contrário do orgulho e do egoísmo. Por isso é preciso ser ressaltado que seria um engano se o Espiritismo nos ensinasse, na transição planetária, com esse discurso de que não existe verdade, nem referência, que não existe um norte, que cada um viva a sua verdade. Um assunto, um tema com mais de uma verdade, uma delas não é verdade. Porque nós temos pontos de vistas diferentes devido ao nosso grau de evolução.
Nós não sabemos muita coisa ainda. E isso, essa proposta de dizer isso, que não existe verdade, essas outras coisas todas, só estimula nada mais, nada menos do que o orgulho e o egoísmo. E o orgulho é o culto distorcido e desequilibrado do eu. É o excesso do amor próprio. E assim não sobra tempo para pensar em mais ninguém. O orgulho é quando se tem tanta autoestima que todo mundo é ruim. E eu sou o melhor. E quando nos entregamos a essa energia do orgulho, não há espaço para aprender nada com ninguém. Só eu sei. Só eu ensino. E o orgulho não é a roupa que vestimos, por exemplo. Nada exterior determina se alguém é orgulhoso ou humilde. Porque hoje no mundo nós já temos pessoas com fortunas que são profundamente humildes. E às vezes nós encontramos pessoas que moram na rua profundamente orgulhosas. O orgulho e seus filhos. Arrogância, vaidade, prepotência. Isso significa que nos fechamos ao valor do outro. O outro não tem valor. Já o egoísmo é a mentalidade de um predador, uma mentalidade predatória. Ou seja, pode faltar para todo mundo desde que não falte para mim. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, numa sociedade composta apenas por egoístas, acabaria rapidamente uma sociedade. Porque cada um só ia pensar em si mesmo. O egoísmo levado ao extremo não espera a vez de ninguém. Nós podemos usar um exemplo de um cruzamento, como aqui que tem no Aldeão, Parque dos Anjos, em Gravataí, que um tem que parar para o outro passar. E se os dois forem egoístas e olharem ele que espere porque eu vou passar primeiro, já imagino o que vai acontecer, como já aconteceu algumas vezes, alguns acidentes ali. Portanto, todas essas escolhas feitas ao longo dos séculos por nós, que privilegiaram o egoísmo e o orgulho, nos mostra a turbulência que nós vivemos nesse momento de transição. Porque o mundo se ergue pela bondade e a misericórdia divina e se sustenta entre nós pelo sacrifício e benevolência daqueles que já trabalham com amor, para manter o equilíbrio, porque aqueles que amam possuem os sinais da perfeição, como diz Kardec no Evangelho. Não são perfeitos, mas possuem os sinais. E quais são esses sinais? Benevolência, indulgência, perdão, abnegação, devotamento. Simples, só isso, né? Bem simples para nós. Claro que não, estou brincando, né? Muito difícil ainda para nós. Então, benevolência é bondade. E bondade a gente não deve entender como pagamento. Porque se alguém presta um serviço para nós, é nosso dever retribuir com pagamento. Bondade é doar, embora às vezes doa para muitos de nós doar alguma coisa. Abrir mão de certos caprichos, de certos apegos. Porque a bondade não tem nada a ver com o mérito do outro que vai receber a bondade. Tem a ver com o nosso amor, aquilo que nós já temos de bom dentro de nós. Por isso Deus é bondoso, todo amor. Porque não depende do nosso mérito, ainda bem que não. Né? E a indulgência? A indulgência nós podemos dizer que é extraordinária. Porque vejam bem, se Jesus nos pede, sede perfeitos, né? O que Ele está nos dizendo, sem nos agredir, está dizendo de uma forma muito carinhosa. Está dizendo que somos imperfeitos. Jesus está nos dizendo que todos nós somos imperfeitos. E sempre quando a gente fala em indulgência, e a indulgência se une logo ao perdão, e é até curioso, porque quando a gente fala em perdão,
a gente pensa sempre assim, eu não discuto mais, né? A pessoa fala para mim, eu deixo para lá, eu perdoo, mas nunca se pensa que nós também somos perdoados por alguém. Nós também somos objetos de perdão, de indulgência. Nós somos tolerados todos os dias. Aí às vezes, nas nossas preces, quando a gente vai falar com o nosso mentor, né, dá uma força aí, me ajuda. Às vezes nós pensamos que nós estamos no mesmo nível deles, nível evolutivo, né? E nós não pensamos que os nossos mentores, eles estão sendo indulgentes conosco. Estão tolerando os nossos transtornos, estão sendo indulgentes com as nossas imperfeições. Porque todos nós precisamos de indulgência, todos nós. Lembrando aqui, eu trouxe alguns trechos para lembrar do livro Nosso Lar, quando Clarencio vai visitar André Luiz, depois que ele foi resgatado das zonas umbralinas, ele chega e pergunta para André Luiz como ele está, e André Luiz só reclama. Ai, tá doendo, tô com saudade da família, eu já estou muito tempo aqui, ninguém me diz nada. Clarencio não critica, não humilha, não demonstra nenhum tipo de superioridade. Mas tinha outro espírito ali, um irmão atendendo, como se fosse um médico, e aí vem o diagnóstico. Ele olha e diz, nossa, imagina se nós levássemos um exame ao médico e o exame fala isso, nossa. E ele diz assim, suicídio. Clarencio diz, uma pena. E André Luiz estava olhando os dois conversarem ali. Aí ele diz, não, suicídio não. Tem algum equívoco aqui, eu lutei até o fim contra essa doença. Então Clarencio, com toda a calma, começa a explicar numa linguagem médica, que André Luiz tinha sido médico naquela existência, e diz para ele que é grave. E descreve tudo para André Luiz. Então, André Luiz se vê diante da verdade, da sua imperfeição. Uma verdade, somos imperfeitos. Então, começa a chorar, desaba. Porque é difícil nós nos enxergarmos, olhar para nós mesmos, né? E Clarencio então percebe que ele está chorando, então dá uma aula de indulgência. Ele diz assim, anime-se, meu irmão, eu também já perambulei pelos terrenos e despenhadeiros dos quais foste recolhido. Vejam que carinho isso. Porque todos nós já perambulamos por situações constrangedoras ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva. Então, Clarencio disse a ele que tivesse ânimo, que recobrasse suas forças e que ele aprendesse um pouco de gratidão. Por que ele falou gratidão? Porque ele já estava sendo tratado, havia sido resgatado, estava se recuperando, ele precisava reconhecer a oportunidade que ele estava tendo. E o que Clarencio faz então, depois de explicar tudo isso? Se afasta um pouco e diz que vai recomeçar e repete o cumprimento do início. Bom dia, André, como tem passado? Aí André Luiz muda o tom, né? Eu já estou melhor, Ou seja, ele dá uma nova chance para André Luiz, né? Indulgência com ele. Por que isso? Porque as nossas imperfeições têm prazo de validade, porque a evolução ela nos dirige ao aperfeiçoamento e à perfeição. Deus pôs na nossa personalidade o desejo do aperfeiçoamento. E quem deseja os fins, deseja os meios. Nós não percebemos claramente ainda, apenas nas pequenas coisas, mas o nosso eu profundo deseja ser melhor. Quem não quer ser melhor todos os dias em pequenas coisas? Quem dirá ser um espírito melhor? Por isso, nós atraímos expiações e provas. Nosso espírito anseia por aprimoramento. Por isso nós reencarnamos. Esse é o objetivo da nossa encarnação.
quer dizer que nós teremos uma herança divina. Mas, para gozarmos essa herança divina, esse universo todo, ocupar o nosso lugar na criação, nós temos que estar puros, como coloca lá no Evangelho. Nós temos que estar aprimorados. E a nossa alma atrai situações e circunstâncias para podermos trabalhar esse aperfeiçoamento. É o objetivo. O tempo irá sugar as nossas imperfeições. Como disse Jesus a Levi no livro Boa Nova: Levi, até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas. Isso é uma mensagem de esperança, uma mensagem consoladora. Mas nós precisamos mudar o nosso foco. Porque alguns ainda dizem que mas o Espiritismo nos ensina que reencarnamos para sofrer. Nada disso. Nós reencarnamos para nos aperfeiçoar, para nos purificar. Assim, comparando na introdução do livro Nosso Lar, psicografia do Chico Xavier, por Espírito André Luiz, ele escreve assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto, antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, ou seja, comparando a alma, o rio, copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimento. Aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Assim como o rio, que o objetivo é encontrar o mar, o nosso objetivo é o oceano eterno da sabedoria, que ele usou essa simbologia, que é o nosso encontro com Deus, a comunhão com o Pai. Como podemos ver que depois de Saulo perseguir os cristãos, raivoso, truculento, apedrejando Estevão até a morte, e mais adiante nós encontramos já um Paulo de Tarso sendo apedrejado, transformado e não sentindo mais a dor, entrando em êxtase e escrevendo: de agora em diante ninguém me moleste, nada mais me molesta, pois trago em mim as marcas do Cristo. Ele se fortaleceu interiormente, não exteriormente, interior. Assim nós podemos entender as lições que nós temos no mundo, todo esse material didático que Deus usa para nos ensinar, na natureza, como um pássaro que muitas vezes constrói o seu ninho e a tempestade vem, a chuva, o vento, leva tudo embora. E o que ele faz? Ele reconstrói o ninho. Porque quando ele constrói o ninho, ele teve que ser criativo, esforçado, mas ao ver o ninho destruído, ele tem que aprender a ser forte, tem que aprender a recomeçar. Então, toda vez, desta forma, desse ensinamento, que nós lemos os relatos em mensagens, em livros espíritas, de espíritos superiores, o que podemos perceber? Que eles são espíritos de uma força extraordinária, extremamente resistentes, amorosos, e ganharam em sabedoria, e não é só em conhecimento. Sabedoria é um conhecimento que já está tão aplicado de maneira profunda, que já está integrado ao modo de ser da criatura. Faz parte da sua natureza, é espontâneo. Porque quando nós lidamos com conhecimento, nós estamos lidando com a matéria na faculdade, na escola, de aprendizado. Sabedoria já entrou na alma, na personalidade. Então nós somos como esse grande rio, comparado por André Luiz, que se dirige ao mar. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus, para os dias de hoje.
desde que começou essa transição. Qual a mensagem que nós podemos tirar da doutrina nesse momento? Alguns exemplos. Quando a gente começa na doutrina, quando nós entramos na doutrina espírita, nós nunca esperávamos ver crianças de 5 a 8 anos se suicidando. Uma mãe arremessar o próprio filho pela janela do apartamento. Pessoas sendo envolvidas numa sensação de tanto medo e pânico ao ponto de não saírem mais de casa. Tamanha insegurança e tanto medo. Ou, como dissemos literalmente, né, jogando a toalha assim, na luta, minha vida perdeu o propósito. Viver ou morrer para mim é a mesma coisa. Ouvimos muito isso nos dias de hoje, na atualidade. E qual a mensagem do Espiritismo nesse momento? A grande mensagem é essa do André Luiz. A vida não cessa. Não cessa para essa criança que foi arremessada pela mãe da janela do apartamento. Ela está viva. Eu não estou dizendo que não doeu, que não foi trágico, traumático, doloroso, não. Ou que foi fácil. Mas que ela está viva, é diferente. E nós sempre estaremos vivos. Sempre. Porque só há morte do corpo. Não para nós espíritos que somos. Então isso significa dizer que nós precisamos resolver de outra maneira todas essas questões que muitas vezes são tão duras na nossa jornada. E que outra maneira nós podemos agir? Por exemplo, nas nossas preces, nós podemos dizer: Deus, que eu seja mais forte que as minhas expiações, que eu seja mais forte que a minha prova, e que eu encontre em mim essa força espiritual para jamais desistir da vida. E que nós tenhamos sempre conosco essa mensagem onde estivermos. E que nós possamos compreender e ampliar o nosso espírito para a vida. Vai doer do mesmo jeito, dói igual as situações difíceis. Mas nós vamos nos tornando mais fortes. Vamos nos tornando mais sábios. E com essa força que vem da confiança de que existe uma bondade suprema, uma inteligência suprema, um amor supremo nos conduzindo e nos aguardando. Essa é a mensagem que podemos tirar talvez nesse momento, do Espiritismo, do Evangelho, que por trás de toda destruição, que por trás de toda morte, por trás de toda dor, de toda expiação, toda prova, existe a luz que vem sido adquirida por nós, espíritos imortais, que prossegue vivendo sempre, sempre, porque a vida não cessa jamais. E eu vou encerrar esse tema de hoje com uma pequena poesia do palestrante Sérgio Lopes, psiquiatra, no seu livro O Código do Monte, Viajantes, onde ele diz: anda, avança, viajante do tempo, não são teus mais os passos vencidos, sequer devaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Muito obrigado por terem ficado aqui. Agradeço a companhia e vamos fazer as nossas preces aqui, antes de retornar aos nossos afazeres. Vamos tentar ficar do mesmo modo, em harmonia como estávamos até agora.
elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, que nós podemos nesse momento sentir a vibração de todos esses irmãos espirituais que estão nos acolhendo, nos amparando nesse momento, nos trazendo um amparo físico, um amparo espiritual. Respiremos fundo e que nós possamos nesse momento pensar naquelas pessoas que estão na nossa família precisando de amparo, um amparo emocional, espiritual, amparo psicológico, na saúde física, mental. Destinemos todo o nosso carinho, o nosso amor para que nossos irmãos espirituais possam atendê-los. Também aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, passam por cirurgias, por dificuldades nesse momento de pandemia, aqueles que sofrem por doenças graves, que possam ser amparados nesse momento, seja qual for o caminho que seguirem, que estejam bem amparados e consolados. Aos irmãos que sofrem pelo abandono, idosos, crianças, nos orfanatos, nos asilos, que possam encontrar mais amigos, corações dispostos a levarem um carinho, um amor, um abraço, e que a espiritualidade possa levar também um acolhimento, fluidos de energia para seguir a sua jornada até o fim, sem desistir da vida, acreditando sempre no Pai. Aos irmãos que vivem nos presídios por criarem situações constrangedoras a si mesmos, que possam serem tocados pelo amor de Deus, que algum irmão auxilie, algum irmão espiritual, algum irmão terreno que vive entre nós, que ele possam abrir os corações para o bem, desistindo dessa vida tão prejudicial, principalmente a si mesmos. Aos irmãos que vivem na rua, não têm um lar, muitas vezes não têm um afago, uma companhia, um agasalho, um alimento. Que nós possamos levar a todos eles nesse momento pensamentos de solidariedade, de paz, de força para seguirem essa prova tão dura que estão passando. Aos irmãos que abdicaram da vida por fugirem da dor, que possam receber também nesse momento todo o amor que estamos envolvidos nesse momento pela espiritualidade de luz. Nossos entes queridos que já se foram, que recebam nesse momento também essa luz, esse amor, essa paz. Que todos nós aqui presentes, ouvindo, também possamos nesse momento receber um passe espiritual, ele equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossos pensamentos e sentimentos, e que nós possamos todos os dias olhar para a vida e agradecer ao Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida, e que seja feita, Pai, sempre a Tua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, uma boa noite, né? Fiquem com Deus, que Jesus possa comparecer na casa de cada um hoje, todos nós, acolhidos pelo Mestre. Beijão.